Esse é mais um programa da Superliga Nordeste de Futebol Americano. E no programa de hoje a gente vai trazer todos os detalhes sobre a rodada final, que vai garantir os 2 classificados para a segunda fase da competição. E aqui no estúdio, vamos conversar com Brian Guzman, que é coordenador ofensivo da Seleção Brasileira de Futebol Americano, e vai falar sobre os nordestinos que foram convocados para a Copa do Mundo. Volta e dessa vez para falar da última rodada. A gente só teve um jogo, na verdade, mas foi um jogo muito importante, né? Sim, totalmente importante, uma grande vitória do Vitória. Do Vitória. O Maceió Marechais recebeu o Vitória Futebol Americano. Se ganhasse já estava classificado, mas mais uma vez foi visitante que saiu na frente. Nessa Superliga agora só os visitantes ganharam até aqui. Sim, não sei se todos os visitantes vão ganhar, mas até o momento foi os isso. visitantes estão ganhando. Mas então, como foi o jogo? O Vitória ia ganhando com 4 touchdowns e no segundo tempo o Marechais fez 2. E aí a torcida deve ter se empolgado um pouquinho. Aí parecia que a coisa ia ficar. E no último quarto, o Vitória fez 1 mais e aí arrasou com o jogo todo. Um balde de água fria. O que foi bom para o campeonato, porque agora na última rodada o Vitória vai receber o Aracaju Imortais, que ainda tem chance. Né? Se o Aracaju ganhar, dependendo do saldo de pontos, os 3 times vão ficar em empate, mas os 3 ainda tem chance. E o Imortais, o Marechais e o próprio Vitória. Claro que por jogar em casa, por ter vencido do Marechais que ganhou do Imortais, por sua vez, o Vitória é o grande favorito. Quer dizer, se bem que jogar em casa e ser favorito... Hoje em dia parece que não é tão favorito. E além do jogo decisivo aí para o Grupo Sul, a gente vai ter decisão também no Grupo Norte. Né? Sim. Em Recife, dia 9, no sábado, o Recife Pirates vai receber aos Gladiadores. Exatamente, o Roma Gladiadores, né, o jogo de volta, o Pirates ganhou o primeiro jogo, então agora é tudo ou nada pro Roma, só a vitória interessa. Assim que às 3 da tarde todo mundo para o aflito, saber o que acontece. Às 3 da tarde, no sábado, dia 9 de maio. Exato. E como eu prometi no início, a gente tá com um convidado super especial, pela primeira vez aqui no programa, Brian Guzman, técnico do João Pessoa Espectros, mas que hoje está aqui como coordenador ofensivo do Brasil Onças, da seleção brasileira, porque na semana que passou, como vocês sabem, saiu a convocação dos 45 atletas que vão defender o Brasil no Mundial lá dos Estados Unidos. Obrigado, é um prazer estar de volta ao Nordeste para essa temporada e pela primeira vez aqui no programa da Superliga. E aí, vamos começar então falando dos que foram escolhidos, né? São 6 jogadores do João Pessoa Espectros, um time que tinha 10 participando lá na lista. E aí o que é que você pode comentar pra gente sobre esses 6? 4 são jogadores do ataque e apenas 2 da defesa. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser enfatizada é que nesse camp, que foi o último antes do Mundial, isso é uma mensagem que a gente passou para os próprios jogadores. O filtro de habilidade ele já tinha sido esgotado, né? Então, todo mundo que disputou uma vaga, que teve a oportunidade de estar em Irati, certamente tinha capacidade com algumas pouquíssimas exceções, certamente todos tinham capacidade de representar o Brasil nesse Mundial. Aí acabava caindo nos critérios de quem trazia mais segurança, quem trazia mais adaptabilidade ao sistema, e, enfim, quem nós acreditávamos que conseguiria ser mais produtivo dentro do tempo que a gente tem para se preparar para o Mundial. Isso é uma coisa interessante, porque, bom, de qualquer esporte, no futebol é assim, no basquete, no vôlei, todo mundo fica, não, mas fulano está num momento melhor, fulano é melhor do que o outro em determinada posição. E aí, você teve, né, essa experiência forte, uma convocação para a seleção, para uma Copa do Mundo, seleção brasileira de uma Copa do Mundo, de escolher os poucos que podem representar o país. Seleção é realmente o melhor daquela posição? Qual é o grande critério? Bom, quando nós estamos nesse processo há 4 anos praticamente, né? E como o coach Dan Miller sempre fala, já passaram mais de 200 jogadores pela seleção brasileira durante esse tempo. Nas primeiras convocações, certamente daria para filtrar por quem era melhor, quem tinha mais habilidade, quem era mais produtivo. Mas à medida que nós fomos superando as experiências, o Panamá, o Uruguai, os camps que nós fizemos e nós chegamos a essa última pré-convocação, a habilidade ela não entrava mais em questão, né? Como eu falei, todos eram habilidosos o suficiente. Então eu diria que o termo correto, pelo menos dentro da nossa filosofia, dentro da abordagem que nós escolhemos ter, não era de escolher o melhor, era escolher o jogador mais adequado ao que nós estávamos tentando, que nós ainda estamos tentando fazer e implementar, né? Bom, certamente quem foi convocado está bastante feliz, mas a gente teve jogadores aqui da região que foram cortados, né? Infelizmente não conseguiram fazer a lista final. Foram 2 jogadores do Recife Mariners, 4 do Espectros e o quarterback do Ceará Caçadores, o Romário. E para muitas pessoas houve uma surpresa na lista final, que foi a inclusão do Hudson Fonseca, um brasileiro que
que joga nos Estados Unidos, bom, vive nos Estados Unidos desde criança, né, e já tinha sido chamado outras vezes para a seleção, só que ele não estava participando, por exemplo, ele não jogou no jogo contra o Panamá, ele não jogou no jogo contra o Uruguai e de repente aparece na lista final e o Romário não. Tem alguma relação, você como coordenador ofensivo, você trabalhou diretamente nessa decisão? Bom, a decisão de convocar o Hudson, ela já estava tomada há algum tempo, né? São decisões que nós tomamos como comissão técnica e o head coach, que é o Danilo Miller, ele sempre dá muita autonomia para os seus coordenadores darem feedback, né? A respeito do que nós achamos que devemos fazer. Mas foi uma decisão em conjunto, né? Uma decisão dessa magnitude de levar 2 ou 3 quarterbacks e quem são os quarterbacks tem que ser uma decisão tomada em conjunto para atender à filosofia, ao objetivo final da seleção, que é determinado pelo head coach. Então essa decisão já estava tomada há algum tempo, né? O Hudson ele é um jogador que além de ter uma experiência de jogo nos Estados Unidos em diversos níveis, high school, universitário, ligas amadoras nos Estados Unidos, que é o que ele faz hoje, ele traz uma dimensão diferente de jogo, né? Ele tem um biotipo específico de jogo, ele lembra muito, na minha opinião, como treinador, o Rinaldo Mitref, que, enfim, nós vimos que na oportunidade que ele teve na Seleção Brasileira de 2012 foi muito bem. Então, a gente espera que a convocação do Hudson traga uma dimensão diferente das que nós já temos no ataque da seleção. E como qualquer outra ferramenta, como qualquer outra arma ofensiva no futebol americano, a gente espera que isso complique a preparação das defesas adversárias para nos enfrentar, né? Eu acho que o Romário tem totais condições de disputar o Mundial hoje pelo Brasil, ele teria totais condições, se tivesse sido a opção da comissão técnica levá-lo. Mas eu tenho certeza absoluta que se ele continuar no ritmo que ele está hoje, ele é um desses jogadores aí projetados para o futuro da seleção brasileira. Nesse ponto, o fato da gente ter 3 quarterbacks com características, eu diria até diferentes entre os 3, também vai ser um ponto forte para o Brasil? Demais. O Dantas e o Mamão, eles são quarterbacks semelhantes, né? O Mamão é um pouco mais velho, um pouco mais experiente, mas eles são QBs semelhantes em relação a perfil, em relação a arcabouço de talentos assim, que eles trazem, né? São 2 jogadores extremamente inteligentes e são, dentre todos os jogadores que nós temos, diria que são 2 dos que mais foram convocados até hoje. Então ele já tem bastante conforto com o sistema que nós utilizamos, isso é importante. O Hudson ele traz uma dimensão atlética que o Mamão e o Dantas eles não trazem. Então isso abre um leque de oportunidades que a gente pode fazer, não só com o Hudson ou com o Mamão ou com o Dantas, mas com os 3, né? Sobre os 2 jogadores do Recife Mariners que foram cortados, o Thiago e o Júnior. Como é que foi? O que é que você observou deles, se é que observou lá no training camp do Paraná? Bom, eu acho que não só o caso do Thiago e do Júnior, mas de vários outros jogadores que foram cortados, principalmente do lado defensivo da bola. Eles disputam 2 das posições mais competentes e concorridas da seleção brasileira, né? Falando no caso do Thiago, a linha defensiva do Brasil é uma coisa fora de série, né? Nós temos dificuldade de conseguir treinar contra eles porque eles são realmente muito bons. Já o Júnior, eu acho que ele é um bom jogador, ele fez jogadas no camp, né? Que eu me lembro, ele interceptou o nosso ataque uma vez, pelo menos, no primeiro dia. Mas eu acho que assim como a equipe do Mariners, do Caçadores agora está alcançando uma certa, digamos assim, uma certa exposição no nível nacional, à medida que esse nível de competitividade vai subindo no Nordeste e de repente eles têm a oportunidade de enfrentar mais times lá do Sul ou ter seus jogadores participando desses camps, o nível de competição, o nível de produção desses jogadores vai aumentar. A gente não comentou dos jogadores do João Pessoa Espectro que terminaram cortados da seleção brasileira, né? A gente teve o Pablo Magalhães, o Marcos Hércules, o Igor Neri e o kicker Diego Aranha. O que é que você tem a comentar sobre o desempenho deles no camp? Por que você acredita que eles não estão fazendo parte da lista final? Bom, eu acho que o caso do Pablo e do Marcos Hércules é um pouco diferente, eles são jogadores jovens e eu tenho certeza que como o Romário, parecido com o Romário, apesar de eles jogarem há mais tempo que ele, dentro do contexto da defesa na seleção brasileira, eles são jogadores que têm tudo para ser, não apenas estar no próximo Mundial, mas ser aqueles grandes pilares da seleção daqui para frente, né? Eles têm potencial para isso, foram bem avaliados nesse sentido, né? E enfim, são jovens o suficiente ainda para passar muito tempo ainda no esporte. O Igor foi uma surpresa para muita gente, né? Eu acho que ele entra nessa categoria de jogadores que foi extremamente difícil cortar, né? Ele é um exemplo. No ataque eu posso falar do Aluan Souza, do Botafogo Reptiles e Guilherme Golim, do Paraná HP também, que são jogadores excepcionais, assim como o Igor na sua posição, líderes dentro e fora de campo, enfim, caráter excepcional e ótimos jogadores, né? E quando a gente fala de times especiais agora, o Diego Aranha do Spectros, ele
foi para o training camp, já com sua segunda experiência na seleção brasileira. Ele tinha participado do jogo em Recife contra a Superliga Nordeste, foi muito bem em Recife e foi muito bem no camp também, né? Mas de repente a seleção optou por levar apenas um kicker, o que faz todo sentido, um jogador que ele faz as funções de kicker e de punter, não é isso? Você acha que isso pesou no corte do Aranha? Eu tenho certeza que sim, né? Quando a gente fala de decisões táticas, a gente tá fazendo a matemática, né? Infelizmente a IFAB só nos permite levar 45 jogadores e o critério de desempate, não só para essa posição, mas para várias outras posições, acaba sendo a versatilidade do atleta. Brian, então agora vamos falar dos que foram convocados, né? Efetivamente. Então, no ataque do Spectros, além do Dantas que a gente já citou, a gente tem 2 jogadores na linha ofensiva, né? O Rufo Neto, que já participou do jogo do Uruguai, ele já é experiente na seleção brasileira, e um jogador talvez surpresa para o resto do Brasil, ainda desconhecido de alguns, que é o Lenin, que até dentro do Spectros mesmo ele ainda pode ser considerado de uma safra mais recente. É verdade. Eu diria que você precisa ter cerca de 2,4 metros, 130 quilos para você conseguir se colocar em posição de conquistar essa vaga, sendo novo no esporte, né? O Lenin, a primeira vez que ele se juntou à seleção brasileira foi aqui em Recife, no amistoso contra a Superliga Nordeste, e ele traz um elemento físico para nossa linha ofensiva que a gente ainda não teve. E o Rufo é um jogador extremamente experiente, né? Como você falou, ele era titular na seleção brasileira no jogo do Uruguai, e ele traz justamente esse elemento de experiência pra gente, né? De conhecer o sistema, de estar familiarizado com isso e de ser um jogador também muito parecido com os gastos titulares que estão hoje na seleção. O outro representante do ataque é o Everton Pingo, o Pingão da Massa, como ficou conhecido pelo pessoal da ESPN no jogo lá do Panamá. Bom, Pingo é o único fullback da lista. Então, será que pra ele era mais fácil a disputa dessa vaga por causa disso? Talvez, né? Eu acredito que não, porque para ele chegar ao ponto de ser o único fullback da lista, ele teve que conquistar essa vaga em oportunidades anteriores, né? Eu acho que o cartão de visitas dele foi o jogo do Panamá. A gente não estava no nosso plano de jogo utilizar tanto o fullback daquele jeito, até porque nós não tínhamos a menor ideia do que o Panamá fazia, né? A gente não teve acesso aos vídeos deles antes do jogo. E aí, no ajuste de jogo, a gente viu que tinha aquela abertura para aqueles tipos de corrida, para aqueles tipos de bloqueios em isolamento que a gente fazia com ele, e ele acabou produzindo o que ele produziu, né? Então a gente viu que dentro desse contexto de competição internacional ele conseguiria ser um jogador extremamente produtivo, ainda que fullback no nosso ataque seja um jogador situacional. E aí, pra gente fechar essa lista de nordestinos escalados para defender o Brasil na Copa do Mundo, a gente vai lá para a defesa do Brasil, chegamos nos cornerbacks e a gente teve os dois corners titulares do Spectro estão na seleção brasileira, né? Que é o Vitor Veloso, esse aí já mais experiente em termos de seleção, e o Flavinho Gouveia, que começou a chamar a atenção mais no ano passado, mas que já jogava muito bem e já chamava a atenção aqui no cenário nordestino. O que é que você tem a comentar sobre eles? Eu não queria ser nenhum ataque enfrentando nossa secundária, né? O Veloso e o Flavinho estão aí se juntando ao Bruno Rosa, né? O Sapo do Flamengo e o Sodré do Vasco. Eu diria que é um quarteto extremamente físico, inteligente e experiente, né? Esses 4 caras jogam futebol americano há muito tempo. Brian, falando do Mundial diretamente, qual é a expectativa concreta, real? A gente sabe que o Brasil está indo pela primeira vez, ele está entrando como dos 8 classificados, ele é o 8º do ranking. Isso pode ser bom porque é desconhecido de certa forma dos adversários, mas onde de fato vocês da comissão técnica acreditam que a gente pode chegar nesse Mundial? Bom, a nossa expectativa, e nós ficaríamos decepcionados se o resultado não fosse esse, é de chegar nas semifinais. Para isso acontecer, o Brasil tem que ganhar os dois primeiros jogos. Os 2 primeiros jogos. Eu acredito que nós caímos na melhor situação possível para uma equipe estreante, de acordo com a divisão dos grupos que foi feita pela IFAF. Foi uma divisão extremamente competitiva, ainda que no nosso grupo nós só tenhamos direito a uma vaga, né? Nós enfrentamos times que, em teoria, no papel, estão em níveis semelhantes de desenvolvimento do esporte que nós estamos. França e Austrália hoje seriam... Austrália ou Coreia do Sul seriam os times que nós enfrentaríamos. E nós acreditamos que é possível, sim, com a preparação certa, com a dedicação certa, com a execução certa dentro de campo, vencer esses 2 jogos. Fazendo isso, nós chegaremos na semifinal, que seria invariavelmente contra os Estados Unidos, se todas as projeções estiverem corretas. E essa é a nossa meta. É realmente nos posicionar para enfrentar os Estados Unidos na semifinal e aí tentar chocar o mundo, né? Quem sabe?
Vamos chocar o mundo. Falar na seleção americana, né, é importante a gente lembrar que o Drew Banks, do Recife Mariners, ele foi convocado para a seleção americana. Então, a Superliga Nordeste talvez seja um dos poucos campeonatos do mundo que tenha jogadores convocados em duas seleções. Tá aí, esse foi o Brian Guzman, coordenador ofensivo da seleção brasileira, Brasil Onças. Brasil que vai estar lá na Copa do Mundo. A gente espera todos vocês ligados, torcendo pelo Brasil, óbvio, mas torcendo também pelos nordestinos fazerem um bom papel, porque isso ajuda a melhorar o esporte aqui na nossa região. Obrigado, Brian. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Calma, ainda não terminou? Temos que mandar um forte abraço para Samuel Ferrer, Víctor Francisco, que mandou um especial abraço, toda a galera do Face, ao Gustavo Silva, que ele está pedindo para a gente usar os uniformes dos times nordestinos, mas não tenho nenhum uniforme, assim que mande você o uniforme e eu uso. E principalmente para toda a galera do Nova Zelanda que nos están olhando en la internet, os italianos, 4 colombianos que asisten a estos vídeos y todo el mundo. Chao. Está piano.